Amanhã, a ONU inicia mais uma edição da Assembleia Geral Anual lá em Nova York e, por isso, a gente conversa agora com o Luca Bassani, que tem os detalhes e as expectativas desse grande evento, né, Luca? Muito bom dia para você. O que deve ser discutido por lá? Bom dia a você também, Soraya. Boa semana a todos que nos acompanham. Durante esta semana, temos o início da Assembleia Geral da ONU, com o presidente Lula às 10 horas da manhã, horário de Nova York, fazendo a abertura deste processo por uma tradição diplomática e muitos assuntos sendo discutidos, principalmente a economia. Muitos países afetados pelo tarifaço querem sim endereçar essa questão do protecionismo, do isolacionismo econômico que tem trazido dificuldades para todos os continentes. O Brasil, um dos mais afetados, com certeza também fará algum discurso nesse sentido. O segundo assunto que tem sido muito comentado aqui na Europa é a questão palestina. Muitos países já deram indícios que vão reconhecer, ou até outros que já reconheceram ontem, o Estado palestino como um país soberano dentro das Nações Unidas. Muito disso por conta da guerra dentro da faixa de Gaza, muitos assentamentos ilegais na Cisjordânia feitos por judeus, e isso renova o ímpeto dos palestinos e dos países árabes em geral para que essa questão seja resolvida. Nós sabemos que os israelenses, os norte-americanos são muito fortes na sua posição contrária a isso, então pode haver algum tipo de debate, algum tipo de discussão, mas a Assembleia Geral da ONU também é um espaço para conversas bilaterais e provavelmente não só o presidente Lula, mas outros presidentes poderão se encontrar e fazer uma espécie de conversa mais rápida e mais privativa para resolver esses assuntos. Com certeza as questões climáticas e o rearmamentismo, né, muitos países passando por esse processo de se rearmar, vai ser também muito discutido por conta destas tensões, dessa crescente animosidade entre os países que vemos durante os últimos 4 anos, pelo menos. Agora, Luca, nas vésperas da Assembleia, um ataque em Gaza matou mais de 30 pessoas. Como que aconteceu esse ataque? Exato. Infelizmente, cerca de 37 pessoas morreram durante um ataque israelense que aconteceu durante a última madrugada, principalmente na cidade de Gaza. Nós falamos há cerca de 2, 3 semanas, essa incursão israelense, não só com bombardeios, mas também com tanques, com soldados, começa na principal cidade do enclave palestino. O único hospital grande em funcionamento confirmou pelo menos 35, 37 mortos até o presente momento, só que muitas outras pessoas feridas, todas elas vindo da região norte. Os israelenses já emitiram vários avisos de evacuação da cidade, mas se tratando de mais de 1 milhão de pessoas que vivem naquela localidade, é difícil com que todas elas saiam neste pouco tempo. Este processo de enfraquecimento das últimas operações militares do Hamas no norte da faixa de Gaza pode durar meses, e isso obviamente que transforma a comunidade internacional em um órgão mais preocupado e tentando resolver isso no âmbito da Assembleia Geral. Vamos ver se esses debates diplomáticos surtirão frutos práticos dentro do campo de batalha. Obrigada, Luca Bassani, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Eu converso agora com o Túlio Nassa, que também está conosco nessa manhã. Túlio, muito bom dia para você, boa semana. Grande expectativa para esse início de semana lá em Nova York, com a Assembleia da ONU. Claro, para essa possibilidade do encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump, o teor e o tom desse discurso do presidente Lula. E mais do que isso, Túlio, há possibilidade da gente pensar em resultados práticos em termos de negociações, acordos bilaterais, até mesmo para tentar diminuir um pouco dessas tensões entre Brasil e Estados Unidos? Bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, bom dia ao Mota também, que está na bancada hoje, e um bom dia à audiência da Jovem Pan. Realmente, Soraya, essa semana promete, hein? Semana que não é de amor está no ar, semana é de tensão no ar, né? Realmente uma semana complicada. Nós temos aí o andamento do PL da anistia e temos lá nos Estados Unidos essa Assembleia da ONU, que nos últimos anos foi esvaziada, mas dessa vez tem um componente político especial aí, que é o encontro do presidente Lula e do presidente Donald Trump. Olha, Soraya, para falar um pouco sobre isso, eu vou lembrar de uma frase que é atribuída a Churchill, que dizia o seguinte, que a diplomacia é a arte de você ser convidado para ir ao inferno, aceitar o convite, ir, fazer bem feito e ainda agradecer pelo convite feito, né? Então, a diplomacia, ela exatamente tem a função de resolver problemas quando há uma tensão no ar, quando a situação está difícil,
ser resolvida. E o presidente Lula parece que quer ir só na boa, parece que quer apenas e tão somente fazer uma diplomacia se tudo tiver resolvido. Ele não quer dar o primeiro passo, não quer dar a cara a tapa. E é preciso, nesse momento, de pragmatismo, é preciso de paciência, é preciso de muita estratégia. Eu esperava que nessa Assembleia o presidente Lula tivesse um discurso de reconciliação com os Estados Unidos, um discurso de aproximação, mas parece que ele vai continuar surfando na onda da popularidade do nós contra eles, do Brasil contra os Estados Unidos. Já se fala que o discurso dele vai estar centrado na soberania, nos BRICS, e, portanto, Soraya, infelizmente, eu acho que essa Assembleia não vai ser boa para o Brasil. Agora, é preciso ver qual vai ser o comportamento de Donald Trump. Lembramos que Donald Trump é muito imprevisível, já vimos o que ele fez com Volodymyr Zelensky, então, realmente, essa Assembleia me parece aí uma grande tensão no ar. É preciso ver com cautela e parcimônia. Ô Túlio, num mundo em que a gente tem acompanhado muitas ações mais isoladas e menos integradas, vamos dizer assim, a ONU ainda tem muito peso? Essa Assembleia ainda mexe com as estruturas mundiais a ponto da gente ter uma ampliação de outras discussões? Ela ainda é relevante? Não, Nonato, infelizmente não. Há dois componentes aí no cenário mundial que parece que dissolveram praticamente a eficácia da ONU. O primeiro deles se chama geoeconomia, isso mesmo. Hoje em dia se fala em geoeconomia, ou seja, a disputa de poder em razão das questões econômicas e não mais territoriais e militares. Quem cunhou essa expressão foi Edward Luttwak, que é um cientista político norte-americano. Então a ONU deveria ter se aperfeiçoado no mundo globalizado para resolver problemas para muito além da simples diplomacia. Ela teria que realmente, através dos seus organismos comerciais, ter a capacidade de capilarização e também de articulação política, coisa que ela não tem. E um segundo fato que é realmente relevante é o fato de que os países mais poderosos hoje cometem bullying em relação aos países mais fracos. Nós vemos que a Rússia invadiu a Ucrânia sem nenhuma parcimônia, nós vemos o conflito lá em Gaza com Israel e nós vimos também os Estados Unidos, recentemente, que vem falando e vem tomando atitudes que, no mínimo, não respeitam o multilateralismo. Então, por esses dois motivos, Nonato, infelizmente a ONU não é mais aquele organismo que foi outrora, inclusive capitaneado pela boa e velha diplomacia do Brasil, quando criou o Estado de Israel. Se fala hoje em 2 estados, Quero lembrar que foi um brasileiro, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que presidiu a sessão da ONU quando resolveu ou tentou resolver um conflito após a Segunda Guerra Mundial e após o massacre que os nazistas fizeram em relação aos judeus.